Silêncio. A savana testemunha a queda de um rei. O cenário é ambíguo. Uma mistura de beleza e caos, o tipo de xadrez que o Serengeti consegue sustentar muito bem. O orvalho ainda pesa nas folhas e os primeiros raios dourados cortam o horizonte da planície. O silêncio pesado parece sólido. Os animais se calam quando um leão dominante cai. Os trabalhadores da reserva sabem que alguma coisa aconteceu pela densidade do vento e a ausência de ruído. O motor é ligado e a busca pelo predador caído é iniciada. Ele estava deitado em uma sombra escassa, a juba densa e de borda escura manchada pela poeira e vestígio da luta, os flancos se contraindo com extrema dificuldade a cada respiração sufocada. Seus olhos, que um dia varreram quilômetros de planície com a autoridade absoluta de quem não teme nada neste mundo, agora seguiam com esforço as sombras que se aproximavam. Não eram hienas oportunistas, não eram búfalos em busca de vingança. Não eram os fantasmas da noite que todo predador aprende a vigiar. Eram seus filhos, e eles não vieram ajudar. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje iremos recordar que a natureza continua implacável, pois as leis mais antigas da lealdade entre leões podem ser quebradas e reescritas. Não é a história de um Leviatã derrubado por uma presa mais forte, nem de um invasor que destruiu um império. É a história de uma traição arquitetada dentro de casa, uma guerra civil geracional que chegou ao ponto de ignição. Hoje, você vai entender que nesta arena o trono nunca pertence ao rei. Ele pertence a quem está disposto a eliminar seus concorrentes. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Primeiro vamos voltar 24 anos no tempo e ir até o coração do ecossistema Serengeti Mara em 2002. Uma faixa brutal que se estende do norte da Tanzânia até o sul do Quênia, um labirinto implacável de planícies abertas, rios infestados de crocodilos e terras queimadas onde o sol racha o solo até ele sangrar. São mais de 30 mil quilômetros quadrados de campo de batalha, onde cada metro de grama é disputado com garras, onde a grande migração move 1,5 milhão de gnus como peões num tabuleiro que nunca para de girar. É aqui que a natureza não apenas cria predadores, é aqui que ela os aperfeiçoa. E foi aqui também que prosperava um dos maiores bandos de leões já monitorados na região entre reservas. Mais de 20 indivíduos operando sob a sombra protetora de um único monarca absoluto, o rei Zuberi. Zuberi havia governado aquele território por 6 anos, uma verdadeira eternidade para os padrões brutais da savana. Era um macho construído em escala rara, seu tamanho e peso eram nitidamente acima da média, um único rei para muitas fêmeas e filhotes. Mas o monarca não podia contar apenas com a sua força, ele precisava ser preciso em cada passo. E por isso a estratégia era seu ponto forte, e era aí que Zuberi ganhava ainda mais destaque. O leão de juba dourada mantinha sua família na fronteira entre o Serengeti e o Mara, porém nunca em um ponto fixo. Ele passava meses sem ser avistado por algum guia e de repente reaparecia com suas leoas e filhotes triunfantes, provando que tinha sobrevivido por mais um ano. Era praticamente um reino móvel, que se deslocava rapidamente quando o perigo era grande demais para o monarca combater sozinho. As fêmeas caçavam com a confiança de quem sabe que seu rei lhes bastava. Sempre atento, ele vocalizava para afastar a família se uma coalizão inimiga muito grande se aproximava, mas também partia para o ataque quando se tratava de 1 ou 2 leões somente. Os filhotes cresciam em um ambiente onde eles nunca precisaram aprender o que é o medo. Os subadultos eram logo expulsos do bando e a coroa mantinha-se intacta. Zuberi era um reinado que parecia inquebrável. Mas toda dinastia, por mais estratégica que seja, pode ser obliterada. A ruína chegou na estação seca, como geralmente acontece. A terra estava dura, a água escassa e a tensão no ar era do tipo que você sente na pele antes de ver com os olhos. A seca da savana africana é implacável e faz com que os instintos selvagens aflorem ainda mais, aumentando o número de conflitos em todas as espécies. Foi quando eles apareceram nas bordas do território sem serem detectados com antecedência pelo rei. 3 leões jovens, entre 4 e 5 anos, movendo-se com a velocidade tática e a coordenação letal de um esquadrão de extermínio.
Os pesquisadores que os documentaram ao longo dos anos não lhes deram nomes, apenas códigos, mas após esse episódio eles foram nomeados. Tal, o número 23, era o maior, uma montanha de músculos com uma postura inegável de liderança. Cassie, o N24, era o segundo. O executor ágil e implacável Iboma N25 era o mais jovem dos três, a sombra que andava pelas bordas, silencioso, calculista e extraordinariamente paciente. Uma coalizão de 3 machos adultos no auge físico é uma das forças mais devastadoras que esse planeta já produziu, pois eles são o terror coordenado. É a estratégia operando sob a velocidade do instinto no auge da sua força, ou seja, uma explosão de selvageria. Leões solitários testam fronteiras, coalizões aniquilam impérios. Zuberi não conseguiria fugir com sua família, primeiro porque eles já tinham sido detectados, o risco de segui-los era real. Segundo, pela seca. O único ponto de água da região estava ali. Não era uma opção se afastar e morrer de sede depois. A coalizão passou semanas mapeando o território de Zuberi, lendo o terreno com a meticulosidade de generais que sabem que não podem desperdiçar a única janela que vão ter. Rugiam à noite para medir a resposta. Revezavam para se hidratar e sempre faziam isso durante o dia, quando Zuberi estaria descansando longe da fonte de água. Zuberi respondia da única forma que conhecia, com presença total, com rugidos que sacudiam o ar, com a autoridade de quem não recuaria. E foi exatamente isso que eles queriam que ele fizesse. Zuberi respondeu ao desafio. Saiu ao encontro da ameaça sozinho. A prioridade não era mais manter sua coroa, mas sim proteger seus filhotes. Mas essa certeza foi a sua sentença de morte. Na natureza, o predador mais letal raramente é o que você vê. É o silencioso, o invisível, aquele que não ataca de frente, ele drena, aos poucos, até que não sobra mais nada para te salvar. Com o seu patrimônio, a lógica da selva é idêntica. Existe um ladrão que nunca vai arrombar sua porta, mas todo mês ele entra e leva embora um pedaço do que você levou anos construindo. Ele tem nome, se chama inflação, imposto mal planejado, se chama dinheiro parado no lugar errado. E o pior, ninguém te ensinou a se defender. Patrimônio sem estratégia é castelo sem muro. E na AUVP, em 8 semanas, o Raul Sena te mostra exatamente como fechar cada uma dessas brechas. Para quem já tem um patrimônio maior, eles vão além. Uma consultoria personalizada para blindar, organizar e fazer o seu dinheiro multiplicar. Mas eu vou ser direto, esse programa foi feito para quem já tem uma renda mensal acima de 4.500. Se esse é você, cada mês sem estratégia é um mês que o predador ganha terreno. Não precisa digitar nada. Aponta a câmera do celular para o QR Code na tela ou clica no link fixado nos comentários. São 10 segundos. Você descobre o seu perfil e o caminho para multiplicar e proteger o que te custou anos para construir. O choque de titãs aconteceu no entardecer, sob uma luz alaranjada e sufocante. Durou menos de 3 minutos. 3 minutos de uma guerra explosiva que rasgou o ar com rugidos. Zuberi morreu na terra seca que um dia chamou de sua. E com ele, uma era virou pó. A chave foi virada e um novo reinado de fronteira se iniciou. A savana é assim, ciclos se encerram de repente, mas surpresas inesperadas também surgem para puxar seu tapete. Nos dias seguintes, o novo regime impôs o que seu instinto ordenou, a limpeza genética dos filhotes. Por mais que algumas leoas tentassem proteger suas crias, essa etapa cruel é normal no mundo dos leões. Garantir que apenas o sangue da nova linhagem corresse nas veias da próxima geração. As fêmeas, após o luto, fizeram o que a natureza exige. Aceitaram os novos machos e o ciclo recomeçou. Por meses, a máquina de 3 cabeças governou em equilíbrio tenso. Tal era o dominante, inequívoco, mas poder compartilhado é apenas o pavio de uma bomba relógio. E a primeira faísca veio de onde ninguém esperava. Cassie desapareceu. A savana costuma deixar rastros quando a morte a visita. Urubu circulando, cheiro que chega antes da visão. Mas dessa vez não houve nada. Cassie parecia ter evaporado. Provavelmente o leão foi vítima de caçadores ilegais ou invadiu o perímetro de alguma tribo local que precisou se defender. O Império de 3 agora pertencia a 2.
E foi aqui que algo mudou na dinâmica entre Tal e Boma. Uma fratura quase invisível, mas presente. Tal passou a rugir mais, Boma passou a observar mais. Os dois continuaram governando, mas o espaço entre eles começou a crescer. Com Cassie fora do jogo, o bando floresceu mesmo assim. O território se expandiu, a nova linhagem vingou e o reinado da dupla resistiu a ao menos 2 tentativas sérias de invasão por coalizões externas. Mas o inimigo que finalmente derrubaria Tal não veio de fora das fronteiras. Ele nasceu dentro do próprio corpo de Tal. O leão adoeceu. Começou com uma fraqueza sutil, do tipo que você percebe não pelo que o animal faz, mas pelo que ele para de fazer. Tal passou a ofegar sob o sol, onde antes descansava de olhos abertos. Ele comia pouco e perdia musculatura, e foi aqui que Boma revelou o que sempre foi. Não houve confronto. Boma simplesmente parou de aparecer ao lado de Tal e o isolou. Boma não deixava que as leoas o alimentassem, fazendo o leão definhar dia após dia, até que só a voz de Tal restou, cada vez mais fraca, ecoando para um parceiro que não estava mais lá para responder. Boma transferiu sua presença inteiramente para as fêmeas, para o outro lado do território, para o futuro, e deixou Tal apodrecer sozinho na poeira. O arquiteto do Império morreu isolado no território que conquistou com as próprias garras, asfixiado pela fraqueza do corpo e pelo abandono do único aliado que lhe restava. Sem dividir o trono, Boma se tornou uma anomalia viva, um monarca solitário governando um bando colossal, e contra todas as apostas funcionou. Boma não governava pelo terror explosivo de Tal, governava pela presença constante e pelo posicionamento permanente, sempre no centro, sempre visível, sempre disponível para o confronto antes que o confronto se tornasse necessário. Os anos passaram e com eles, os filhotes cresceram. A nova geração de machos gostava de caçar com as leoas, tornaram-se caçadores experientes. Em breve eles teriam que sair do bando. Aqui você precisa entender o que significa na estrutura social dos grandes felinos. Um filho macho atingir a maturidade dentro do território do próprio pai não é uma história de herança, é uma história de ameaça crescente. A natureza não tem sentimentalismos genéticos. Um jovem macho que chega aos 3 anos dentro do bando paterno já não é um filho, é um rival com acesso irrestrito ao centro do poder. A regra é inflexível, expulsão violenta antes que a janela de oportunidade abra. Boma sabia disso, mas por alguma razão ainda não os havia expulsado. 2 dos seus filhos ultrapassaram a marca crítica, 3 anos. Com a juba ainda em formação, mas com músculos e coordenação perfeitos. Haviam aprendido a arte da caça com as leoas, e com o cio delas se aproximando, os príncipes estavam cada vez mais confiantes. E mais uma vez o ciclo se fechou. Boma, agora com mais idade e o corpo coberto pelas cicatrizes de anos de domínio absoluto, começou a notar o que não queria notar. Os filhos que antes desviavam o olhar quando ele passava, agora sustentavam o contato visual por 1 segundo a mais do que deveriam. A emboscada não deixou margem para defesa. Os jovens aplicaram no pai exatamente a mesma tática de cerco que as leoas faziam ao caçar. Ângulos múltiplos, sem hesitação, sem espaço para reação. O velho monarca não conseguia contra-atacar. Boma terminou seus dias deitado, sozinho e asfixiado, exatamente como os reis que ele ajudou a destronar ou o que ele escolheu abandonar. Zuberi foi vítima de caçadores. Tal foi consumido pela doença e abandonado por seu aliado. E Boma, que sobreviveu a todos, que leu cada peça do tabuleiro, foi devorado pela sua própria criação. O poder corrói quem o divide, pune quem o ignora e inevitavelmente devora quem o detém. Me conte o que achou nos comentários e, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui!